isso caso o senhor entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Esperamos, todavia, que o senhor esteja disposto a contribuir com o esclarecimento dos acontecimentos na busca da verdade real dos fatos. Começando ali com um jornal impresso, né? Você ter essa Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para nos ajudar no encaminhamento desta CPI. Eu começo a primeira pergunta, tomo licença, vereador Eliseu, que em 2017 o senhor recebeu, o senhor assumiu aí a Secretaria de Esporte. Quando o senhor recebeu o Parque Permanente de Exposições para a sua secretaria, houve naquele ato algum levantamento imobiliário, alguma prestação de contas, receitas e despesas do que havia sido arrecadado e investido até o momento no local? Primeiramente, bom dia a todos, presidente desta comissão, vereador Orlando Pessotti, seu vice-presidente, vereador Eliseu Rocha. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa dessa comissão, até para deixar muito claro e esclarecido toda... Gostaria de cumprimentar o vereador Lincoln Fernandes, o relator desta comissão, e reiterar os meus votos de estima em relação a essa decisão de deixar claro todos os fatos do qual foi informado em relação a apurar os registros oficiais sobre valores arrecadados com aluguel do Parque Permanente no ano de 2016 e qualquer outra situação. Em relação à primeira pergunta, vereador, no dia 2 de janeiro, quando nós chegamos à Secretaria de Esportes, realmente encontramos a casa naquele momento com bastante dificuldade de informações. Alguns computadores formatados, a ausência de arquivos, de inúmeros arquivos, e naqueles primeiros 15 dias, nas 2 semanas, a equipe que ali se encontrava, e eu também pessoalmente fui em diversos computadores para ver o que nós tínhamos, o que tinha sido deixado pela gestão anterior. Começamos a nos inteirar de todos os fatos e de todos os próprios que pertenciam à Secretaria Municipal de Esportes, entre eles inúmeros, não só campos de futebol, quadras, 39 campos, 5 quadras, 2 complexos, 42 academias ao ar livre, sendo 22 da iniciativa privada e 21 do poder público. E encontramos o Parque Permanente, que tinha sido enviado da Secretaria da CODERP para a Secretaria de Esportes desde o ano de 2015. Em julho de 2015, até junho de 2015 pertencia à CODERP, posteriormente de junho de 2015 foi enviado à Secretaria de Esportes, que permaneceu até 2017. Na segunda semana eu fui até o Parque Permanente, como em todos os outros próprios, e verifiquei o que vocês já constataram, inclusive você esteve lá presente naquele ano, naquele início, inclusive. Realmente um local totalmente depredado, sem nenhuma manutenção, com absolutamente nenhuma condição de uso, desde estrutura básica, né, banheiros, estrutura edificada, a própria área verde, com detritos, com lixos, enfim, é de conhecimento de todos a dificuldade naquele local. Imediatamente eu pedi, foi me entregue no dia 18 de janeiro, um inventário do que tínhamos naquele local, entre a parte administrativa, bens e tudo que se encontrava naquele instante. Fomos procurar nos arquivos o que tinha anteriormente, desde o momento que foi da CODERP para a Secretaria de Esportes, e realmente não encontramos nenhuma documentação que comprovasse algo que existia. Todos os equipamentos eletrônicos, telefones, parte de arquivos, armários, enfim. Tudo que ali se encontrava foi relatado, no qual já foi enviado à Secretaria de Turismo, por mim feito no dia 18 de janeiro, repito, com tudo que se encontrava ali. Por quê? Identificando e concluindo a resposta, vereador, presidente, eu sabia que as dificuldades ali eram imensas e era uma área extremamente vulnerável,
ponto de vista de segurança, do ponto de vista de controle e acesso daquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, como ponto de informação, os muros ali foram quebrados e refeitos, até por organizadores de eventos, porque acontecia durante a realização deles, vocês têm a consciência disso e a informação, por inúmeras vezes, talvez 10 ou 12 vezes foram reconstruídos. Então, mediante a isso e essa dificuldade, como se encontrava, eu sabia que teríamos uma grande batalha, uma grande dificuldade de conter essas invasões, esses roubos, que já era, através de algumas informações extraoficiais, que já era muito comum naquele local, em função dele ter ficado abandonado por muito tempo. Então essa documentação ela foi feita no dia 18 de janeiro, já está em posse da Secretaria de Turismo, da qual o secretário Edmilson Domingos já recebeu essa documentação, feita por nós da Secretaria de Esportes, e que chegará até vocês. Parece que vocês concederam um prazo ao Secretaria de Turismo para entregar. Eu acho que esse prazo vence dia 8 de março, que acho que foram 30 dias, se não me recordo. Acho que é isso. Então será entregue para vocês, mas eu tenho inclusive a cópia disso, até mesmo porque, posteriormente, foram realizados, presidente, vice-presidente e relator, 14 boletins de ocorrência em um ano. Desde fios até ar-condicionado, instrumento, enfim. E por alguns momentos, em alguns boletins, vocês vão poder constatar que às vezes não tinha nem a violação do próprio local. Isso nos deixou bastante preocupados. Por quê? Alguém entra num departamento ou entra numa sala sem violação. Imediatamente pedimos a troca de todas as fechaduras. E assim sucessivamente aconteciam todos esses roubos subsequentes. Quer dizer, registrado 14 BOs, que também temos a cópia e será entregue para vocês através da Secretaria de Turismo. Secretário, o ex-secretário de Esporte de Ribeirão Preto deixou registrado todas as informações referentes ao Parque Permanente de Exposições, ou isso não foi encontrado pelo senhor quando assumiu em 2017? Quando eu assumi em 2017, não encontrei nenhuma informação. Arquivos foram apagados ou computadores formatados da Secretaria de Esporte? Positivo, perfeitamente. Foram formatados, para vocês terem uma ideia, teve uma questão muito importante, vale destacar. Há um almoxerifado, que é um departamento em qualquer local, em qualquer empresa, em qualquer órgão público, que carece de controle absoluto. Ele estava totalmente... Existiam precisamente 54 pastas no computador e todas elas vazias. Secretário, me permita? Claro. Aproveitando o gancho, senhor presidente, vereador Orlando, vereador Eliseu, secretário de Esportes, obrigado por ter vindo. Peço desculpas pelo atraso, viu, presidente, a todos também, mas eu queria aproveitar esse gancho porque acho que é uma questão seríssima dos arquivos terem sido apagados. Sim. Me parece que são provas, né? A gente está tratando da eliminação de provas, supostamente, né, secretário? O senhor disse que quando chegou encontrou tudo absolutamente limpo. Agora, os funcionários, eles não continuaram, ou os funcionários que ali, que teriam conivência, ou até que fizeram isso, não foram questionados? Exatamente. Eu fiz uma reunião inicial com todos os funcionários a respeito justamente do que tinha, do que temos e do que aconteceu. Claro que extraoficial, são opiniões e declarações de alguns funcionários. Nesse departamento específico, relator Lincoln Fernandes, não tinha. O funcionário ali era de carreira, era um funcionário comissionado e ele tinha sido dispensado, exonerado do cargo, anteriormente até assumirmos a pasta. Então não tinha. E aí, claro, pedindo informações para outros funcionários de outros setores, as informações eram bem específicas. Olha, quem tomava conta não está mais. Então, o que resta é exatamente isso. E não tinha nada, secretário? O senhor acha que o sumiço dessas informações
né, elas desapareceram para prejudicar a sua gestão ou para esconder algo de errado. Vou citar aqui alguns exemplos, porque nós temos um calendário anual lá no Parque de Exposições, com rodeio, com João Roque, com outras festas já conhecidas do público. Por exemplo, a receita gerada por esses eventos, o senhor não tinha informação, isso aí sumiu. Exatamente. Inicialmente, sim. E aí eu vou responder com precisão essa sua pergunta, vereador Lincoln, que o que acontece? Nos computadores não encontramos absolutamente nada. Isso aquilo que você disse, ou com a intenção de prejudicar, ou de prejudicar esconder, a sua gestão ou esconder algo errado. O senhor acha o quê? Eu não consigo julgar de forma precisa. E acho que cabe à justiça julgar, mediante até as pessoas que ali me antecediam estão presas. O que vale destacar é que aquilo me incomodou bastante, porque exatamente esse teu posicionamento foi o meu. Teve eventos. Nós tivemos inúmeros eventos em 2017, todos relatados, todos catalogados, todos com contrato, todos recolhidos diretamente na Secretaria da Fazenda. Tem alguma coisa errada. Fui procurar arquivo morto, revirei caixas e caixas da secretaria, não sabia que tinha tantas coisas guardadas naquela secretaria, e aí encontrei alguns documentos, entre eles planilhas, recibos manuais, recibos impressos, de locações, de uso. De 16, do ano de 16? Exato. Recibo manual, secretário, mas isso é algo formal que tem esse recibo de arrecadação, por exemplo? Entre eles também tem recibo de arrecadação. Alguns de arrecadação, outros recibos informais, de próprio punho. Então, toda essa documentação... Assinado por quem? Por várias pessoas que ali trabalhavam. Várias. Inúmeras pessoas. O próprio ex-secretário tinha assinatura dele? Tinha também. Tinha algumas que era o senhor Laí Luquezzi Júnior. Exatamente. Tinha algumas menções em relação a recursos, acredito eu, de negociação, porque cada recibo era um valor diferente um do outro. Aí cabe, inclusive, quando eu encontrei esse material, realmente foi de grande surpresa e de grande curiosidade, vereador Lincoln, porque nos deixa extremamente preocupados. Aliás, gostaria de constar em ata que tivéssemos acesso a esses documentos. Já estão na Secretaria de Turismo, já estão. O secretário de Ele virá nessa remessa que vence dia 8 de março. Esses recibos também. O senhor lembra que estava escrito e continuando? Não, são inúmeros. Na verdade, tinha um calhamaço entre esses recibos, tinha outras documentações que não era nem da Secretaria. Então, assim, nós fizemos uma triagem disso, porque tinham documentos ali que não tinha absolutamente nada a ver, era de jogos esportivos e não recibo nada, simplesmente descrições de jogos, enfim, inúmeros, tanto que nós encontramos ao meio de outros documentos. Isso me chamou bastante atenção, porque alguns vereadores, e aí eu gostaria muito do auxílio de vocês nisso, nessa investigação. Alguns não tinha, eram planilhados em planilhas de Excel, que eu posso fazer, vocês podem fazer, qualquer pessoa pode fazer. São vulneráveis, acredito eu, né? Claro que não cabe a minha análise, eu acho que tem que ser uma análise específica e bem profissional para identificar ali qualquer irregularidade, mas tudo que foi encontrado na íntegra foi entregue à Secretaria de Turismo. Vamos pensar numa coisa prática, senhor presidente e secretário. Tem inúmeros eventos. O senhor chegou a encontrar algum recibo lá de pagamento de evento? E para que seja feita a comparação do mesmo evento em 2017, acho que não vai mudar muito o valor do aluguel, por exemplo. O senhor lembra de algum recibo, por exemplo, do rodeio ou de outra festa, e poderia nos informar o valor? E também, se o senhor souber nos dizer, porque o senhor estava lá no ano passado, do ano de 2017. Havia uma disparidade, era a mesma coisa? Porque, de repente, isso pode já escancarar um desvio, né? E completando a pergunta do Lincoln, secretário, quando o senhor pegou essa documentação, algo aí, complementando a pergunta do vereador, algo chamou a atenção nessa documentação que você olhou e falou assim, olha, sim, isso aqui pode estar errado, tem coisa errada nesse meio aqui, deixado
pelo ex-secretário? Me chamou a atenção... Completando essa mesma pergunta, se nesse caso o senhor fez os boletins de ocorrência referente a esse, no caso dos computadores apagados também, e se o senhor, por acaso, fez uma auditoria para poder dar continuidade ao seu trabalho? Todos esses boletins foram feitos, sim. Isso está, inclusive, não foi para o turismo, mas faço questão de enviar para que chegue até vocês. Mas aí é uma documentação da Secretaria de Esportes, porque ali encontramos muitas coisas que não, na verdade, documentos que teriam sido apagados. Mas só reiterando a pergunta do presidente vereador Orlando Pessotti e o relator Lincoln, encontramos algumas documentações aí que me chamou a atenção, vereador. É que lá nós temos 42 áreas, 42 locais geograficamente separados, através de planilha de mapas. Por exemplo, setor A, setor B, setor O, setor F, por letras, e essas letras são condizentes a um mapa de acordo com o parque. E o que me chamou a atenção? Alguns recibos, vereador, respondendo a tua pergunta, eles não tinham menção da área. Então, assim, referente à área X, tá? Um exemplo, valor de R$ 2.220, um exemplo. Referente, só para vocês como informação, ali inicia-se em valor de área o menor preço, R$ 215,59, né? E aí os preços são variáveis, o menor preço a 215. Então nós temos, e vai chegar até as mãos de vocês, alguns recibos nos valores mais variados possíveis, mas a maioria deles sem a menção da área. Então aí causou uma certa curiosidade. Isso de grande evento, secretário? De vários eventos. De vários eventos. E custa R$ 215 lá? Tem uma área chamada... quadrado, não é? Na verdade, ele foi geograficamente perimetrado por área. Essa que eu estou dizendo, vereador, é a C12. Ela é nomeada como quiosque. Tá? Então, uma área pequena, que quando há, só para esclarecer, toda a locação do parque, os organizadores, eles efetivam a locação mediante os locais que eles vão utilizar. Então nós temos eventos que usam somente o pavilhão central, eventos que usam somente o gramado, que é uma área verde. E aí tudo isso é planilhado referente aos valores que são dispostos, que foram atualizados, que vieram da CODERP, com o índice correspondente e atualizado em fevereiro de 2017. O que antecede a isso, que é o principal questionamento em relação à ausência desses registros oficiais até 2016, também é de surpresa para nós, porque não tem referenciamento nenhum. Todo o trabalho que nós fizemos em 2017 em relação à utilização do parque, para que todos saibam, ela tinha a utilização destinada. Você vai usar a área X e a área Y é referente a esse valor. Recolhimento, emissão de contrato, recolhimento na Secretaria da Fazenda, comprovação de cheque-calção, do recolhimento que fez na Fazenda para o esporte, liberação do local, liberação das estruturas. Então, isso é uma questão extremamente importante e, mais uma vez, volto a destacar a importância disso para deixar muito claro para todos os munícipes, para as pessoas que estão em casa, que todos esses registros, até 2016, o que nós encontramos já está em posse da Secretaria de Turismo, que será entregue pelo secretário Edmilson Domingos. Secretário, essa forma de se fazer os registros manual, podemos dizer que foi uma forma amadora de se zelar pelo bem público? Perfeitamente. Nada disso era informatizado, nada. Era informatizado, mas faziam da forma amadora. Perfeito. É isso? Perfeito. Esse é a nossa... O senhor diria que seria uma forma clandestina e não amadora? Não posso dizer clandestina, porque aí teria que ter alguém da Secretaria da Fazenda, da administração, para avaliar se clandestino ou não. Porém, refere-se, como nós fizemos no ano todo completo de 2017, o trâmite normal. A pessoa vinha interessada num local, esse local era disponibilizado, tinha mapa e relação por nomenclatura de letras, ele escolhia aquele local, valor referente, Secretaria da Fazenda, retornava ao esporte e utilizava no dia do evento dele. Só uma coisa, secretário, para ficar bem clara. O senhor disse que quando chegou, notou que arquivos foram apagados, sim, documentos desapareceram.
Aí o senhor disse que depois encontrou alguns documentos. Físicos. Exatamente. Mas são alguns documentos referentes a todos aqueles que supostamente desapareceram? É uma parte, né, que o senhor acabou encontrando depois? Ou não? É a integralidade, aquilo que o senhor esperava encontrar quando assumiu, o senhor acabou localizando depois. A gente pode falar aqui, cravar sumiço de documentos? Porque a gente começou com uma situação, né, o senhor não achou nada, mas depois achou alguma coisa. Ou está faltando, sumiu coisa mesmo? O que acontece? Como não tínhamos relatórios dos eventos que aconteceram no ano de 2016, e temos alguns recibos de realização dos mesmos, quer dizer, não condiz uma coisa com a outra. Todos os eventos que foram realizados, nós não temos catalogados nenhum evento. Quer dizer, tiveram 20 eventos e tem 20 recibos, ok? Tem 20 eventos e 3 recibos. Então o senhor encontrou alguns. Alguns. E aí eu não consigo te afirmar, vereador, essa quantificação, porque o que acontece? Nós não temos esse relatório do que foi realizado, não é? Nenhuma pessoa, nenhum funcionário que era do time anterior, né, que trabalhava lá, tinha acesso direto ao secretário, ficou para a sua gestão, para o senhor questionar ou não? Os funcionários comissionados, tínhamos um funcionário, mas todo o processo que era feito não passava pela mão dele. Então, quer dizer, tinha aí tudo passava pela mão do ex-secretário? Acredito que sim. Eu não tenho, assim, não tem relato, não tem relato de funcionários que possam ter que na realidade faziam toda essa documentação. O que o senhor viu aí nesses documentos, assinatura aí do ex-secretário? Sim, alguns e outros não, sem assinatura alguma. Então, essa é a grande dificuldade. Eu não posso afirmar que passou pela mão de alguém, porque não temos registros disso. Outra coisa, se o senhor achou os recibos, os valores, o senhor chegou a fazer esse levantamento para ver se esses valores, esses recibos, existiam esses depósitos? Não fizemos porque o secretário de governo disse que não houve, que não tem esses valores, que não apareceram no caixa. Quanto o senhor teve em caixa no ano de 2016 que o senhor recebeu? Aí, na realidade, o que acontece? Aí um ponto, vou responder a pergunta anterior. Quando o nosso secretário de governo mencionou que não havia, porque realmente não havíamos encontrado ainda. E isso foi nos incomodando bastante para chegar ao ponto de nós precisamos pelo menos ter alguma prova física. E aí fomos buscando nos arquivos, e inúmeros arquivos, e em locais absolutamente distintos do que era de origem, que seria um departamento administrativo. Em relação à segunda pergunta, desculpa, vereador. Se o senhor encontrou algum valor, e qual valor que o senhor encontrou? Esses valores já foram emitidos pela Secretaria da Fazenda, inclusive em relato, já estão na Secretaria do Turismo e chegarão para vocês exatos os valores de entrada e o que foi recolhido. Secretário, por esses documentos que o senhor achou naquele momento... Sim. Houve algum que chamou a atenção referente aos eventos que aconteceram no ano anterior de 2016, já que o senhor fez alguns contratos com esses mesmos eventos em 2017. Então, foi possível encontrar aí nessa documentação, mesmo que amadora que estava lá assinada na Secretaria, da diferença de preços de um evento com o outro? Teve... algo que chamasse muita atenção? Por exemplo, o mesmo evento que custou em 2016 um valor ali, mesmo que amadoramente registrado, custando R$5.000, esse evento no ano de 2017 teria que ser cobrado e foi cobrado, por exemplo, R$30.000. Teve isso, secretário? O que não teve foi a emissão de localização. Nós não tínhamos nenhuma menção em relação a áreas. Você não sabia de onde era. O comparativo, exato. Isso que mais me chamou a atenção. O comparativo que deveria... Porque simples, eu vou à área X em 2016, foi cobrado um valor, a área X em 2017, eu vou na planilha, que nós mandamos até a Coderp fez, junto com a Secretaria da Fazenda, a atualização pelo índice correspondente, mas não tínhamos esse efeito comparativo. Quer dizer, isso que dificultou muito se teve ou não irregularidade. Anos anteriores também nada foi encontrado, de 15, 14... Tem de 15 também, vereador. Tem de 15 também. Mas sem essa referência. Não temos a referência. É algo assim...
É o que clandestino, sem informação, né, vereador? O que me chama a atenção, paralelo, vereadores, é assim, o mesmo evento, um exemplo, o evento A, não vou citar o nome dos eventos, mas o evento aqui, ou podemos até pegar, por exemplo, o evento que acontece sempre, que é o João Rock. Sim. Ele aconteceu em 2016 e depois ele aconteceu em 2017. Tem essa diferença gigantesca na questão cobrada? Nós não encontramos esses contratos. A referência de 2016 não tem. Não existe esse contrato. E quanto custou em 2017? Agora, eu não me recordo, nós fizemos esse levantamento, já está na mão do turismo. O senhor saberia dizer, só para a gente fazer uma conta aqui, secretário, porque a gente está caminhando, presidente, vereador Orlando, um canal de fluxo de desvio, né, de dinheiro. Se não tem, se todas as normas elas não forem preenchidas, né, da forma que tem que ser, há uma clandestinidade, sim, há um indício muito forte de crime. O parque de exposições, apesar de ser, de estar todo, né, deteriorado, essa situação que o senhor mesmo relatou, ele ainda é uma fonte de renda para a prefeitura. Ele mesmo nessa situação, ele gera receita, né, com esses eventos aos quais ele abriga. No ano, o senhor saberia dizer por cima, no ano de 17, até quando o senhor esteve lá, final de setembro, né? Quanto que o parque de exposições arrecadou, secretário? Nós temos por cima, não precisa ser valor exato, não. Eu acredito que aproximadamente acima de 150 mil reais. 150 mil. Então a gente pode estar falando em anos anteriores... Mais que isso, tá? Acima disso. Acima de 150 mil. Valor real porque com aluguéis. Os recibos que o senhor encontrou, eles não batem com esse valor de 150 mil. São bem aquém. Bem aquém. Bem aquém. Sim. Então, a gente está diante de um forte indício de desvio, uma prestação de contas abaixo daquilo que é realmente o que acontece, abaixo da realidade, é isso? Exatamente. O que mais eu acredito que vai ser um grande desafio, e aí eu estou totalmente à disposição para auxiliá-los e vice-versa, é justamente a falta de relatos da realização desses eventos. Porque não tem um relato que foi realizado um evento X, de uma empresa qualquer. E aí eu também não tenho um recolhimento, isso lembrando, constatado em 2015, 2016, teve o evento em 2015, o evento X, não tem nenhum relato. Quer dizer, teve o recolhimento desses valores? Quanto foi? Que área utilizou? Que área não utilizou? Só recordando, são 42 áreas dentro do parque, perimetrada. A gente está falando dos eventos com calendário fixo, né? Feito. Tem os pontuais que o senhor teve a curiosidade, igual eu estou tendo agora, pegou todos esses recibinhos aí, né? Vamos juntar, vamos fazer a conta. Não chega. Não chega a 150 mil. E não. Pode ser mais até do que 150, né? Como o senhor disse, a arrecadação anual. Esse recibo chega a menos. E se esse recibo, o que me espanta também é que se estes recibos foram feitos de forma manual, eles possivelmente podem ter sido recebidos de forma amadora e clandestina e manual de quem administrava a secretaria, porque não passou pela Secretaria da Fazenda. Correto, secretário? Estou correto nesse raciocínio? Correto no seu raciocínio. Porque todo evento que é feito no Parque Permanente de Exposições é emitido um DARF pela Secretaria da Fazenda, e aí o gestor daquela empresa faz o pagamento disso numa rede bancária e o dinheiro entra para a Secretaria da Fazenda. Exato. Se é feito de forma amadora, entra, a gente não sabe por onde. Exatamente. É isso? Exatamente. Era algum funcionário da Secretaria de Esportes que fazia o ordenamento de eventos lá no Parque de Exposições, um desses comissionados? Eu não tenho essa informação, vereador, porque o que acontece, como nós temos alguns arquivos mencionados o ex-secretário, nós não identificamos que era funcionário A ou B, que até foi um motivo de pesquisa justamente para tentar levantar essas informações, porque de repente você tem, hoje, infelizmente o ex-secretário, ou felizmente nós não conseguimos questioná-lo, agora cabe a vocês, e aí eu estou totalmente à disposição, e a Secretaria de Esporte totalmente, volto a repetir, à disposição para a gente esclarecer esses fatos, essas ausências de registros nos valores arrecadados com aluguel do Parque Permanente de Exposições até o ano de 2016.
Os recibos eram assinados pela mesma pessoa? Ou são várias que assinam? São várias assinaturas, e algumas assinaturas, vereador, não eram muito assinaturas, né? Eram... Rabisco. Exato, Rabisco. Exato. Bom, vocês vão receber todas essas documentações, já está na Secretaria do Turismo, justamente para avaliação dos senhores, e continuidade no esclarecimento, que também muito nos importa, justamente para ficar claro para a população, né, presidente, que o que foi feito e o que está sendo feito. Eu acho que isso é muito importante, deixar muito bem claro. Com certeza. A administração do recurso público, que é de muita importância. Secretário, quando teve início a esta Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Câmara Municipal, que o senhor levantou aí todos esses indícios, logo de início, o senhor teve conhecimento que realmente algo já estaria errado dentro aí dessa administração do Parque Permanente de Exposições? Pode ter, assim como o senhor tem o conhecimento, que esteve na área e viu esses documentos, assim, olhando, né, superficialmente, que cheirou algo estranho, pode... olhando, que o senhor teve acesso, né, direto a esses documentos e eu não. Por isso que eu estou tentando esclarecer da forma mais simples. Claro. Quando o senhor olhou aquilo, o senhor pensou assim, pode ter acontecido algum desvio de dinheiro, desvio de finalidade em cima daquele documento que você achou quando o senhor iniciou esse trabalho em cima do pai? O que eu pensei foi a ausência de relatos e registros. Quando você tem... Isso é real? Real. Quando você tem, não só na administração pública, como na privada, todos os registros que você tem em terminais informatizados, você tem, como todo computador tem o seu DNS, você tem um RG desses computadores e quem mexeu, quando mexeu, enfim. Aí são as pessoas de TI que têm toda a informação. Quando você tem documentos escritos e sem referências, aí, claro, você questiona, porque tem alguns recibos que você não consegue interpretá-los. Então, isso, claro, gerou uma curiosidade, e aí, mediante a isso e mediante a iniciativa dessa comissão, de apurar esses fatos, deixar bem claro, e volto aqui a dizer para todos vocês, vereadores, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado. Porque eu também pago os meus impostos como munícipe de Ribeirão Preto há 41 anos. Então eu digo que isso tem que ser sim responsabilizado de forma clara, pelos órgãos competentes, qualquer tipo de investigação que tenha que ser feito, terá que ser feito sim. Eu compartilho esse tipo de ação, até para, volto a dizer, para nós termos um comparativo do que foi e do que está sendo. Para deixar muito bem claro para a população, primeiro, o trabalho dessa casa de fiscalizar, porque eu acho que a evolução de um município, ela depende muito disso, do trabalho de vocês. Aqui volto a reiterar, não quero ser repetitivo, mas se trabalhássemos assim continuamente, tudo seria mais claro, tudo seria mais transparente. E aí, pensando nessa transparência, tivemos uma lei no ano de 2017, a lei do vereador Alessandro Maraca. Alessandro Maraca, exatamente. Ela foi publicada dia 31 de agosto, que fala justamente sobre publicar mensalmente no sítio eletrônico oficial do município as despesas decorrentes das atividades, com ou sem fins lucrativos. Então, isso vem para concluir que isso teria que ser feito sempre, não somente após a promulgação de uma lei, para que as pessoas tivessem que cumprir, porque mais cedo ou mais tarde tem que aparecer para onde foi, o que foi, como foi utilizado. Além dessa dúvida, essa suspeita em cima dos recibos, no que diz respeito a objetos, né, os bens lá do Parque de Exposições, o senhor pediu algum inventário, notou a falta de alguma coisa, algum equipamento que tinha e, de repente, sumiu, secretário? Pedi sim, até acho que foi uma pergunta inicial do presidente, vereador Orlando Pessotti, e no dia 18 de janeiro eu entreguei toda essa documentação com esse inventário do que tinha. E aí volto a dizer mais uma vez, eu não tinha uma relação do que tinha antes. Não tinha referência. Eu só, quando eu entrei, e aí até sobre orientação, e vale destacar,
da Secretaria de Governo, verifique tudo que tem, faça um inventário de tudo que existe, porque qualquer coisa que tiver que anteceda isso, servirá de referência. Então, prontamente, tanto que no dia 18 de janeiro nós fizemos esse relatório contendo todos os itens que lá continham, alguns deteriorados, outros não, outros mais, outros menos, mas todos, absolutamente tudo que tinha lá. E aí, consequentemente a isso, os 14 BOs que foram feitos, 14, eles vão mediante ao que nós tínhamos, porque eu vou fazer um boletim de ocorrência que teve um roubo de uma fiação, ou de uma tampa de um bueiro, ou como aconteceu, como por exemplo, ou várias outras situações, você não tem referência do que tinha antes. Então, logo no 18º dia de governo, nós fizemos isso para ter essas referências. Então, quando vocês confrontarem as duas informações, vocês vão verificar o que tinha quando nós chegamos e o que foi subtraído daquele próprio. Secretário, em 2017, o dinheiro arrecadado com o Parque Permanente de Exposições, ele foi utilizado para quê? Mediante, inclusive, a lei retrata o uso para a manutenção e possível eventual sobra que deverá integrar a dotação orçamentária da Secretaria de Esportes. Nós utilizamos uma pequena parte desse recurso para o fomento do esporte, como predispõe a lei. Porém, as dificuldades encontradas nos inúmeros, e aí vale destacar uma coisa importante, que excelente tua colocação, presidente, inúmeros acontecimentos, roubos, mas inúmeros, com todos esses boletins realizados, nós identificamos o parque não carece de uma manutenção, ele carece de uma reforma, ou de uma construção, se me permitem dizer. Porque você dá manutenção àquilo que está em andamento. Quando nós herdamos o parque da administração anterior, não tinha nada que desse andamento, e sim que fizesse novamente, partisse do zero. Então, mediante a isso, respondendo a sua pergunta e concluindo, presidente, justamente nós usamos para fomento do esporte, uma pequena parte desse recurso usamos para fomento do esporte, e o restante encontra-se no Fundo Pro Esporte Amador, que será, inclusive, entregue todos esses valores, quanto foi arrecadado no ano de 2017, agora já falando de 2017 na nossa administração, o que foi arrecadado, o que foi usado, como foi usado e para que foi usado. A entrega do parque para a Secretaria de Turismo foi algo pedido pelo governo ou uma solicitação do senhor? Na realidade, nós em várias reuniões identificamos que todos os eventos ali realizados pouco tinha a ver relacionado com o esporte, né? E acho que é de conhecimento de todos. Até algumas ações eu tentei inserir e inserimos inúmeras ações, arrecadação de alimento para o Fundo Social, vários funcionários do esporte estavam ali fazendo essa arrecadação, inclusive eu. Tudo que foi feito em relação em 2017, no início nós começamos a identificar que com o esporte, na realidade, aquela estrutura não teria muita utilidade. E vimos que, como era um gerador de receita, conforme o relator vereador Lincoln Fernandes destacou muito bem, eu acho que seria viável a Secretaria de Turismo fazer a administração de forma na integralidade, até mesmo porque a maioria dos eventos envolve o turismo do município, não só a parte cultural, mas também o turismo do município. Quando o senhor passou a pasta para a Secretaria de Turismo, o senhor passou alguns valores para eles? Isso é uma ajuda que eu peço aos senhores e gostaria de destacar a importância disso. Já foi solicitado um projeto de lei para, após essa mudança, eu solicitei ao governo, à Casa Civil, um projeto de lei para que enviasse a essa casa para autorizar, porque seria ilegal eu utilizar um recurso no parque, sendo que o parque é de administração do turismo. Então, perante a isso, nós vimos as dificuldades encontradas lá e já está sendo desenhado esse projeto de lei para ser enviado a essa casa para a utilização desses recursos que constam no Fundo Pro Esporte Amador, provenientes de aluguel do parque, só destacando para que todos entendam, o Fundo Pro Esporte Amador recebe recursos para o fomento do esporte também através de alguns convênios, tá? Todos devidamente registrados e
na transparência. Porém, alguns recursos são provenientes da locação do parque. Mediante a isso, o parque foi para o turismo. Claro, acredito ser a maneira mais justa de um projeto de lei para não ter nenhum tipo de utilização do recurso indevido, um projeto de lei para que esse recurso possa ser utilizado pela Secretaria de Turismo, porque hoje o Fundo Pro Esporte Amador é da Secretaria de Esportes. Então o senhor não passou nenhum valor para a Secretaria de Turismo? Não, ainda não. Porque eu não posso fazer isso, né? Legalmente eu tenho que esperar um projeto de lei, para que vocês, até peço novamente a ajuda de vocês nesse momento, para que quando isso vier, para que a gente tenha total apoio dessa casa para poder passar esses recursos à Secretaria de Turismo e eles administrarem da melhor forma. Segundo consta, toda a arrecadação do parque deve ser usada na manutenção do parque. Sim. Se não foi gasto nenhum centavo na manutenção do parque, pelo que nós vimos lá, não gastaram-se nada, pelo contrário, só trouxe um grande prejuízo com tudo aquilo que estragou lá. O senhor acabou gastando parte desse dinheiro no fomento do esporte. Isso é legal? A lei me permite isso. A lei lhe permite isso? Sim, a lei me permite. Mesmo porque quando eu vi o registro dos recursos, eu fui e me atentei a isso, porque eu costumo relatar, se vocês me permitem, que no setor privado você faz tudo aquilo que não é proibido. No setor público eu tenho a delicadeza e a responsabilidade de fazer somente o que é permitido. E acho que deveriam ser com todos. De qualquer forma, esse recurso... aí, vereador, bom o senhor ter mencionado, porque durante o ano de 2017, vários estudos foram feitos para a concessão daquela área. Várias empresas procuraram aquela área, quer dizer, a todo instante tinha alguns interessados numa concessão daquele espaço. Foi citado aqui e também em reuniões a possibilidade de uma PPP, porém os recursos de saída, do ponto de start de uma PPP são realmente muito altos, então inviabilizou para algumas empresas. Durante todo esse ano, houve inúmeras especulações e estudos para que aquela área fosse feita alguma destinação, ou uma empresa privada, ou concessão, enfim. E naquele momento, qualquer recurso feito ali, mediante aos fatos de subtração diária, de roubos, e inúmeros problemas que nós tínhamos, possíveis invasões, animais ali dentro, muros quebrados. As pessoas, só para ficar registrado, elas quebravam o muro simplesmente para não ter que dar a volta. Aquele quarteirão muito grande, né, aquela área muito grande, para não ter que dar a volta, elas quebravam o muro para cortar aquela passagem, com carro, com moto, enfim, pedestres e assim por diante. Então, mediante a identificação desses fatos, talvez seria uma irresponsabilidade utilizar um recurso público em algo que não teria a segurança adequada para ser dada a manutenção. Em outras palavras, qualquer coisa que fosse feita ali poderia ser subtraída no dia seguinte. E aí o dinheiro público mal utilizado. E, em conjunto com isso, a possibilidade de uma concessão e estudos, inclusive o secretário de Turismo me informou recentemente que tem algumas empresas estudando novamente, e agora bem com bastante ímpeto, a possibilidade de exploração e uso de forma legal. Secretário, algo mais te chamou a atenção agora durante a abertura da CPI, ou algo que você poderia acrescentar para o bom andamento desta comissão parlamentar de inquérito? Eu acho que eu gostaria de deixar aqui registrado, presidente, a importância das responsabilidades das pessoas, a análise detalhada dessa documentação que vai chegar até as mãos dos senhores, para que a gente possa deixar para toda a população esclarecer essa ausência de registros oficiais, que até o presente momento é apenas possibilidades, e espero que isso se evolua no sentido de esclarecimento para a população de saber o recurso, porque se foi locado tem que ter um destino para esse recurso. E toda essa documentação já está na mão da Secretaria de Turismo, que será entregue aos senhores. Aí eu peço total atenção, que eu sei que já está sendo dada, mas eu digo no quesito a todas as avaliações desses documentos que serão entregues aos senhores até antes do prazo, provavelmente. Queria agradecer a presença também do vereador Adalto Marmita, que faz presente aqui nesta CPI. Secretário, o
O senhor manteve lá algum funcionário durante a sua gestão? E se ainda continua? Nós temos um funcionário que ele presta apoio ao parque, justamente na intenção de economia do município. Lembrando que nós herdamos um município com dívidas astronômicas. E, mediante a isso, nós tínhamos um funcionário que presta serviço por um departamento na Secretaria de Esportes. Como a pasta pertencia à Secretaria de Esportes, nós destinávamos apoio na realização de alguns eventos, na condução de todo o processo que prevê a realização de um evento, mas todo esse processo era finalizado no nosso departamento administrativo. Hoje, nós temos um funcionário da Secretaria de Esportes que tem dado um apoio novamente à Secretaria de Turismo, até pela quantidade de funcionários que eles não dispõem, e por um ponto mais importante, vereador Eliseu, justamente pelas informações que ele tinha. Então, a Secretaria de Turismo recebeu o parque em setembro, 14 de setembro de 2017, e nós precisávamos fazer a passagem desse bastão, dessas informações, e nada melhor que um funcionário que prestava algum apoio lá e permanece, em alguns momentos, prestando esse apoio justamente para entregar o parque claro e transparente para a administração da Secretaria de Turismo. É um cargo em comissão ou é um funcionário efetivo? É um cargo em comissão. Em comissão. Sim. Ele já era antes? Não. Ele tinha conhecimento do parque, ele tem a experiência nos pertais e conhece toda a estrutura? Na realidade, ele tem uma experiência em administração pública, já de bastante tempo, de longa data, e feito o início desse processo, quando nós trouxemos ele para a nossa administração, fizemos um mapeamento do que tinha, inclusive ele foi quem trabalhou muito no levantamento de cada item que ali constava, e vocês vão receber essa documentação e vão poder fazer a avaliação. Secretário, puxando esse gancho do vereador Eliseu, teve algum funcionário de carreira da Prefeitura que permanece hoje ainda na Secretaria de Esporte, que o senhor chegou a ter algum contato e falar, cadê os arquivos que estavam aqui, tem esses arquivos teriam que estar nessa pasta, e contou algo para o senhor? Eu consultei todos, exatamente todos, presidente, e certo. Algumas informações, olha, todos os questionamentos que eu fiz, por todos, em unanimidade, nós tínhamos nenhum acesso a essas informações, porque eram feitas diretamente com o secretário anterior. Podemos dizer que isso tudo era feito a muitos contratos e aí muitas negociações, a 7 chaves ali, que só o próprio secretário sabia dessas informações? Nem os funcionários ali de carreira tinham acesso a isso? Eu não posso afirmar isso porque eu não sei qual era o procedimento de trabalho deles. Não é? Hoje nós temos total abertura em relação a isso, o departamento administrativo técnico e todo o gabinete, a gente trabalha em conjunto, e eu penso muito o seguinte, vale destacar, se me permitem, que na ausência de um funcionário hoje, a secretaria não pode parar. Na ausência de um funcionário, o expediente não pode parar. Então, mediante a isso, todos sabem de parte dos departamentos que se cabe necessário. Agora, anteriormente a isso, eu não posso avaliar e não posso afirmar justamente porque eu não sei qual era o procedimento de trabalho deles. Mas essa era uma informação que nos chegou, que era feita, muitas coisas eram feitas direto com o secretário, que era secretário da Casa Civil e acumulava o esporte. Secretário, só uma última dúvida minha aqui, eu estou contemplado no que diz respeito aos recibos, senhor presidente, mas há algum inquérito aberto na Polícia Civil apurando essa situação? Quando o senhor soube que tinham apagado arquivos, documentos sumiram, foi feita alguma queixa na polícia? O Ministério Público, relator, vereador... Esses documentos deveriam estar anexados a algum inquérito. Sim. Não, na realidade, nós tivemos um inquérito do Ministério Público questionando a realização dos eventos. Tá? E isso também vai chegar para vocês, é um documento de um promotor de Ribeirão Preto, questionando a realização dos eventos, questionando os calendários se eram cumpridos, quais eventos teriam, datado de junho de 2017. Isso também vai chegar para vocês. No mesmo gancho, em relação ao caso da promotoria, na Operação Sevandija, que o caso, o ex-secretário Luquez está preso,
houve solicitação ao senhor por parte da promotoria referente a esta operação, pedindo documentos com a prova do sumiço ou não, ou eles não se manifestou, a justiça não se manifestou? Não, não houve, vereador. Obrigado. Ok. Eu me dou por satisfeito. Gostaria de saber dos vereadores... Queria saber, vereador Orlando Pessotti, que me permita, o cartódromo que está sobre a sua pasta, será passado para a pasta de turismo ou o senhor pretende ficar com o cartódromo no esporte? Vereador, já está em trâmite essa passagem do cartódromo, porque, veja bem, alguns eventos, como eu falei inicialmente, todo o parque ele é perimetrado. Quer dizer, a utilização única do cartódromo e a locação do mesmo, se convergir com datas de outra realização, de outros eventos, vai ficar muito difícil o gerenciamento disso. Então, mediante a isso, eu identifiquei, já solicitei e já está sendo, inclusive, enviado para essa casa, possivelmente na próxima semana ou nas próximas semanas, para o envio do cartódromo à Secretaria de Turismo, porque dificulta tanto o trabalho da Secretaria de Turismo quanto da Secretaria de Esportes, porque alguém vem para fazer um grande evento no cartódromo, e aí ele já está alocado para um outro evento. Essa convergência pode dificultar e a gente não quer prestar um mau serviço, e isso pode ocasionar um mau serviço para os interessados. Muito obrigado. Satisfeito, vereador? Só agradecer, senhor presidente, agradecer, né, os vereadores Marmita e Boni aqui presentes também, eu não tinha mencionado a presença de ambos, agradecer ao secretário de Esportes, vereador Eliseu, o presidente Orlando Pessotti, a todos aqui. O objetivo dessa CPI é buscar, né, buscar luz sobre as regras no Parque Permanente de Exposições, que é uma fonte de receita para a Prefeitura Municipal. Pelo relato que nós tivemos do atual secretário de Esportes, existe aqui, senhor presidente, um claro flagrante de improbidade administrativa, no mínimo, né? O Ministério Público ter autuado e encaminhado questionamentos à secretaria é também fruto do trabalho desta CPI, ele foi provocado por esta CPI, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar exatamente o caminho desses recursos que aparentemente sumiram, né, que aparentemente desapareceram. A gente está falando da administração anterior e contamos com a colaboração dos secretários atuais para que a gente busque o caminho exatamente daquilo que acontecia no parque. Me parece que era um instrumento, o parque era, por ser um local afastado, até abandonado pela própria prefeitura, me parecia que estava ali como instrumento a favor de alguns, né? Estava com as suas atividades voltadas para benefícios particulares e não benefícios públicos, aparentemente, por essa primeira constatação que a gente faz aqui. Obrigado, senhor presidente, obrigado, secretário, vereador Eliseu e demais pessoas presentes nessa CPI. Obrigado, vereador Lincoln Fernandes, relator desta CPI. Eu passo a palavra também para o secretário de Esporte, fazer as suas considerações finais, em sequência para o vereador vice-presidente. Pode ser, Eliseu? Muito obrigado. Então, passo para o secretário. Secretário, suas considerações. Mais uma vez, quero parabenizar e destacar a importância de uma CPI, de uma comissão de investigação, justamente para deixar claro e esclarecer a todas as pessoas, a todos os munícipes em Ribeirão Preto, tudo da destinação do dinheiro público. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso, a administração atual zela pela transparência, o prefeito regularmente menciona isso para todos nós, a Secretaria de Esportes é uma secretaria que hoje trabalha 100% nessa transparência, até todos que lá vão e todos que lá se envolvem, não só munícipes, mas como qualquer outras pessoas, sociedade organizada, enfim. Essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação minha pessoal, de deixar muito bem claro, e esse é o principal objetivo dessa comissão. Então, quero destacar aqui o trabalho do presidente Orlando Pessotti, vereador Orlando Pessotti, do vice-presidente, vereador Eliseu Rocha, e do relator, vereador Lincoln
Fernandes. Agradecer a todos os presentes, aos vereadores aqui presentes também, vereador Boni, vereador Mamita acho que já foi, e dizer que estou à disposição a qualquer hora para qualquer tipo de esclarecimento, não só eu, mas como toda a administração. Obrigado, secretário, pelas suas palavras. Passo então para o vereador Eliseu Rocha. Muito obrigado, vereador presidente Orlando Pessotti, vereador Lincoln Fernandes. Agradecer a presença do secretário Ricardo Aguiar. Muito obrigado pela sua participação. Muito importante as suas informações para o bom andamento dessa CPI. Agradecer a presença de cada um de vocês também. Agradecer as pessoas que nos assistem em casa pela TV Câmara. E dizer da importância do trabalho do vereador, da fiscalização, do acompanhamento, para poder elucidar e trazer a transparência aos nossos munícipes. O município ele cobra uma prestação de conta todos os dias. E muitas vezes a gente percebe que a maioria não acompanha o trabalho que é feito pelo parlamentar, principalmente nessa legislatura, o tanto que nós estamos trabalhando. Praticamente todos os dias nós estamos envolvidos em comissões, em CPIs, em diligências, na fiscalização, trazendo o resultado para a população de Ribeirão Preto. E é isso que nós precisamos, deste compromisso de vocês, que são os secretários, que fazem parte do Executivo, para que também nos auxilie, trazendo as informações para que nós possamos repassar para os nossos munícipes, que são eles os mais interessados, que são quem nos paga para poder trabalhar. Então, secretário, muito obrigado pela sua presença e a todos vocês. Obrigado, vereador Orlando Pessotti. Obrigado, vereador Eliseu Rocha, vereador Lincoln Fernandes e o secretário de Esporte, Ricardo Aguiar. Sendo assim, declaro encerrada a oitiva de hoje. Um bom dia a todos vocês. Mas tá quente aqui, hein? Pelo amor de Deus. Não, tô derretendo aqui, ó. Que isso? Que isso, meu filho? O projeto da nossa feira. Esqueci. Na rua Major Rubens Vaz, no Campos Elíseos. Nós estamos aqui na base da Polícia Rodoviária em Ribeirão Preto. Rua Ambrósio Chaguri. Esta rua fica entre os bairros Jardim Jandaia e Presidente Dutra. Rua Salto Grande, no Monte Alegre. O buraco é impressionante. Nós estamos aqui na sede da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto, onde foi realizada a cerimônia da apresentação de 48